Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Primeiro vídeo de 2026, espero que primeiro de muitos desse ano. E na verdade faz um bom tempo que eu não gravo por aqui, não apareço por aqui, mas a minha família viveu um momento no ano passado e eu gostaria muito de compartilhar algumas coisas com vocês como sinal de alerta, de informação, se você estiver vivendo um momento como esse na sua casa, na sua família. Como vocês viram no título do vídeo, sim, a minha família enfrentou um câncer no ano passado. Quando eu digo a minha família, é porque foi meu esposo e nós somos um só, então nossa família passou por esse momento, por essa turbulência no ano passado. Bom, vamos lá, sem muita demora, eu gostaria de falar nesse vídeo um pouquinho de quais foram os primeiros sinais, como tudo aconteceu, até nós chegarmos ao diagnóstico de fato, porque quando nós recebemos uma notícia como essa, a gente começa a procurar, informação. A gente procura informação médica, a gente procura, como que é, o que pode ser, e às vezes a gente procura também relato de pessoas que viveram, E às vezes é difícil encontrar, Eu mesmo procurei muito e não encontrava, muitos assim, dizendo que passaram por essa situação, por esse câncer, por esse tipo de câncer. E então isso me encorajou a vir aqui falar, porque eu sei que talvez possa ajudar, muitas pessoas que passaram, que estão passando, que vão passar ainda por esse momento. Bom, então o vídeo de hoje vai ser focado em contar para vocês um pouquinho de como foi esses primeiros sinais. Tudo começou lá em 2022. Meu filho tinha nascido, Ele nasceu em 2022, abril de 2022. E aí, com alguns meses, meu esposo notou um nódulo, um caroço no testículo esquerdo. E naquele momento, gente, eu tava assim, vivendo a emoção do início, assim, de ter um bebê pequeno e tudo mais. Então, eu não tive um despertar para isso naquele momento, Eu tava muito assim, muito cansada, porque o primeiro ano do meu bebê foi muito difícil. Ele acordava várias vezes à noite para mamar, então eu tava muito cansada, muito exausta. E surgiu essa situação do meu esposo estar com esse caroço no testículo. Encorajei ele, Graças a Deus, meu marido é daquele tipo que quando tem alguma coisa errada, ele não fica muito tempo esperando para procurar um médico. E aí ele foi até a médica no posto de saúde que a gente é atendido aqui na cidade, na clínica geral, Até para ele foi um constrangimento porque a médica era mulher, mas era a médica que nos atendia, E aí ele foi na médica, a médica examinou e falou, vou pedir um ultrassom, pediu um ultrassom, ele fez o ultrassom, no ultrassom veio ali dizendo, que tinha um nódulozinho e tal. E aí a médica encaminhou para a especialidade, no caso para um urologista, aqui da cidade mesmo, Tudo pelo SUS, tá, gente? E aí encaminhou, esperou alguns dias, marcou esse urologista, ele foi no urologista. Chegando no urologista, o médico viu o exame, o ultrassom, que tinha ali constado aquele nódulo, aquele carocinho. E o médico foi fazer o exame clínico. Quando ele fez o exame clínico, ele foi apalpar para ver, sentir e tal. Ele não encontrou o caroço. E aí, ele falou pro Moisés, olha, não tem nada aqui, Deve ser alguma coisa que já sumiu. Então, assim, vida que segue. E vida que segue, gente? A vida seguiu. Isso foi em 2022, passou 2023. E aí, em 2024, de novo, eu acho que era por volta de agosto, mais ou menos, julho, agosto, meu esposo sentiu de novo esse caroço. Só que pra ele fala assim que tava em uma outra região, sabe? Ali do lado esquerdo mesmo, mas tava numa região diferente do que apareceu a primeira vez. E aí ele, incomodado com aquilo ali, eu falei, vai no médico de novo e tal, fala que voltou, apareceu de novo, precisa investigar. Só que até então, não tinha me acendido, assim, nenhum alerta, sabe? E aí ele foi
foi na médica novamente, fez o mesmo processo, porque já tinha passado 2 anos, né? Então ele fez o mesmo processo, foi no posto, ela pediu ultrassom, fez ultrassom, o ultrassom veio, e aí o ultrassom indicava, o médico que fez o ultrassom colocou na indicação, indico fazendo uma ressonância, porque ele não conseguia definir qual era a localidade desse nódulo, se ele estava no epidídimo, se ele estava no testículo, se estava fora do testículo, então ele não conseguia ali determinar, então ele colocou lá que indicava uma ressonância magnética. E aí a médica do posto não podia pedir esse exame porque era de especialidade, encaminhou novamente com urgência para o urologista. Foi para o urologista, assim, foi bem rápido, menos de 15 dias já encaminhou. E aí meu esposo chegou no urologista e aí, gente, acontece algo assim, ó, que eu sei que deve acontecer com muitas pessoas. E meu esposo foi muito insistente, porque o urologista olhou para ele e disse: Moisés, isso é estresse. E realmente, 2024, nesse período, a gente estava vivendo assim, um período de muito estresse. Ele estava muito estressado, trabalhando muito, trabalhando no turno da noite. Ele trabalha em usina, então ele estava no turno da noite. Estava muito cansado, porque trabalhar à noite com uma criança em casa, né, o Josué em casa, e aí ficava muito cansado. A gente passou um período de estresse muito grande nesse tempo, muitas coisas aconteceram. E aí o médico falou: olha, isso é estresse, sua, rotina tá muito abalada, isso é estresse, não é nada. E aí o Moisés falou: mas eu queria fazer uma ressonância. E o médico disse pra ele: não precisa, Moisés, isso é estresse, não precisa. E olha, esse nódulo tá muito pequeno, vamos acompanhar e vamos esperar para ver se ele vai crescer. Se ele crescer mais, aí a gente investiga e tal. E o Moisés bateu o pé e disse: não, eu quero fazer uma ressonância, porque já apareceu uma vez, agora apareceu de novo, e assim, eu quero fazer uma ressonância. Ele bateu o pé nessa consulta, até que o médico falou: não, tudo bem, então eu vou te passar uma ressonância. Mas assim, ó, você vai ver que não é nada, é só para desencargo de consciência mesmo, fica tranquilo. Isso foi em outubro de 2024. Aí fez o encaminhamento, né? E saiu essa ressonância para dezembro, no início de dezembro, dia 12 de dezembro de 2024. Nós fomos para uma outra cidade aqui próxima fazer essa ressonância. Fez a ressonância e tal, tudo certo, e até aí tudo bem, né? Dia 29 de dezembro de 2024 saiu o laudo. E aí eu entrei online para ver o laudo, né? Entrei para ver o laudo e aí na conclusão daquele laudo estava escrito possível neoplasia do epidídimo. E aí, gente, naquele momento assim, foi muito difícil, porque neoplasia a gente já relaciona, câncer, né? E possível, então poderia ser, mas poderia não ser. E nós ficamos assim, com o coração apertado, né? Embora mantendo a calma sempre, pensando, e eu fui pesquisar muito sobre, e muitos médicos falando que o câncer de testículo geralmente ele é muito curável, muito, tratável, responde bem à quimioterapia e tudo mais. E aí isso me deu uma tranquilizada, mas assim, ainda receoso, né? E aí, em janeiro nós voltamos nesse urologista, remarcamos esse retorno, voltamos no urologista, porque ele teria que fazer o encaminhamento, né, pra fazer cirurgia, que a gente já imaginou, vai ser um caso cirúrgico, vai ter que fazer cirurgia. Aí a gente voltou nesse urologista e ele: ai, Moisés, então, né, olha só, ainda bem que você foi atrás, né, mas isso aí é tranquilo, você vai ver, já vamos encaminhar pra cirurgia, logo vai tirar, isso aí é tranquilo, viu? E a gente ficou, assim, tava muito bravo com esse médico, né? Porque se Moisés não tivesse batido o pé com ele, solicitando a ressonância, a gente não sabe o que viraria, né? Porque ele ia seguir, ia acompanhar daqui a um tempo, né? Sei lá, ia fazer outro ultrassom, enfim, não sei como seria, né? Mas enfim, aí fez o encaminhamento, isso em janeiro de 2025 do ano passado, e nós fomos encaminhados para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 11 de março foi a primeira consulta ali, né? E aí os médicos nos atenderam, né? O pessoal da residência médica ali da parte da urologia, da cirurgia oncológica atendeu a gente, tudo, né? O médico explicou algumas coisas, falando, né? Ó, a gente não consegue definir aqui por esse exame, a gente vai solicitar todos os exames novamente, ultrassom,
nós vamos fazer as tomografias de estadiamento, o Moisés fez tomografia do tórax, abdômen, pelve, nós vamos fazer todos os exames, e eles falaram para nós assim, ó, nós vamos tratar como se fosse algo maligno, pra gente esgotar todas as possibilidades de exames, de investigação, tá? Mas isso não significa, porque aí eles deram uma ponta de esperança, disseram, ó, porque se for do epidídimo, a gente não tem na literatura câncer de epidídimo maligno, então às vezes a cirurgia já vai resolver e tudo mais e tal. Foi uma conversa muito assim, boa, nós ficamos mais tranquilos, mas ao mesmo tempo foi encaminhado tudo muito rápido, né? Foi dia 11 essa consulta, dia 18 de março, mas a gente tinha feito todos os exames, tomografia, exame de sangue, ultrassom, tudo. E aquilo foi meio assim, né? Nossa, Deus tá pondo a mão e tá sendo muito rápido, ou assim, eles estão acelerando por algum motivo, né? Mas enfim, fizemos exames, tudo, e dia 1º de abril de 2025 foi o retorno para ver esses exames e definir como seria a cirurgia. Se seria uma orquiectomia, que no caso é o nome que se dá, né, para cirurgia de retirada de testículo, se seria a orquiectomia, se seria feita a retirada só do nódulo, como que seria? E aí, para nossa grande surpresa, o baque veio aí, gente. Por quê? Nós chegamos na consulta e assim, lá no Hospital das Clínicas, quem estiver assistindo aqui, que conhece, que sabe, já passou por lá ou tem familiar que passa por lá, esse corredor é o balcão 7, né? Esse corredor, ele tem umas 30 salas de atendimento médico e ele é enorme, assim. E é muito lotado. Toda vez ali, as nossas consultas sempre são às terças-feiras lá, ainda são, né, porque ainda estamos lá. Sempre são às terças e é sempre muito lotado, muito, muito, muito lotado mesmo. E tava muito lotado e a gente assim naquela angústia, por quê? O HC tem um aplicativo onde você vê os exames, os resultados de exames, e eu entrava ali o tempo todo, né, pra ver. E o do Moisés, o que acontece? Ele fez dia 18 de março, e ficou pronto, e eram 3 tomografias, né? E saiu o laudo da tomografia do tórax, e aí tudo ok e tal, mas a do abdômen não saía. E aquilo foi me dando uma angústia, porque eu falei, gente, mas por que liberou o laudo de um, não liberou do outro? O que tá acontecendo? E eu ali naquela sala de espera, e eu só ficava assim, Pai, em nome de Jesus, que seja só isso, que faça essa cirurgia e acabe por aqui. Eu já tava até cogitando a possibilidade dele fazer algum tipo de quimioterapia, mas na minha cabecinha eu imaginava, eu pesquisei, porque tem o Oncoguia, né, um site onde você vê os tipos de câncer, tipos de tratamento e tudo mais. Eu fui mergulhando nessas coisas, sabe, gente? Eu sei que tem muita gente que é assim. E aí eu vi lá, né, 3 a 4 ciclos, eu fiquei imaginando, talvez Moisés tem que fazer 1 ou 2 ciclos, e eu achava o quê? Que o ciclo de quimioterapia era uma vez lá, fazer a infusão dos medicamentos, e aquilo era um ciclo. Depois nós fomos descobrir como é que eram as coisas bem de verdade, né? E aí, gente, eu fiquei assim, não, já cogitando e tal, que talvez tivesse que fazer, né, pra matar qualquer tipo de célula que ficasse ali e tal, e tava assim. E aí, o médico chamou a gente e disse o seguinte, ele disse assim, olha, nós analisamos aqui as imagens, né, das suas tomografias, e os linfonodos estão acometidos. Quando ele falou isso, foi como se eu ouvisse uma voz falando assim no meu ouvido, metástase. Aquilo abriu um chão, um buraco, eu já não, sabe, eu não tava mais assimilando nada. Meu esposo se manteve forte, e até depois, gente, fazendo um parêntese aqui, se vocês quiserem algum relato dele, né, porque foi ele que viveu, ele que passou, eu sou a metade dele, né, uma carne com ele, então eu tô contando aqui porque eu gosto mais de falar, mas se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários, né, eu organizo de fazer um vídeo com ele relatando ali o que ele sentiu, porque nada como a pessoa que viveu na pele, né, mas naquele momento, assim, ele se manteve firme, e o meu chão foi abrindo, e eu comecei a chorar, e esse médico olhava e falava, olha, eu posso adiantar que é muito grave, é maligno, sabe? Ele foi falando assim, não tinha feito biópsia ainda, não tinha feito cirurgia, ele foi falando. É maligno, é muito grave. E em momento nenhum dessa consulta, momento nenhum, esse médico falou, olha, nós vamos fazer a biópsia, né? A gente vai encaminhar o pessoal da Onco, eles vão ver o tipo de tratamento.
né? Dependendo do tipo que for, tem tratamento, tudo. Momento nenhum, gente. Ele não amaciou em momento nenhum. Ele só foi assim, ó, dando uma atrás da outra. E nós ficamos assim, eu fiquei sem chão, assim, eu chorava muito. Eu saí da sala e o Moisés firme, e eu chorando, e as pessoas daquele corredor que tava lotado, olhando, tipo, o que tá acontecendo, assim, sabe? Acho que o pessoal pensou, nossa, esse casal vai ser uma notícia muito terrível, né? E realmente foi, né, gente? O diagnóstico de câncer, independente de qual tipo seja, é terrível. E eu chorei muito, sabe? Fiquei muito desesperada. A minha sogra estava nesse dia lá no HC também com o irmão, né? Que ela tem acompanhado o irmão, cuidado dele, que também tá com câncer em outra região, né? Um câncer de cabeça e pescoço, muito agressivo. E ela tava lá com ele na quimioterapia. E aí o Moisés não queria falar nada pra mãe dele ainda, pra não preocupar, porque ela já tava assim, nessa situação com o irmão, vendo o irmão sofrer. E aí ele não queria passar pra mãe dele, mas a mãe dele me viu chorando e foi assim, ai gente, eu nunca vou esquecer, esse dia 1º de abril, né? É o que o mundo considera o dia da mentira, né? Pra mim, assim, aquele dia podia ser uma mentira, né? Naquele momento. E aí recebemos esse diagnóstico e o médico disse, olha, semana que vem não passa, nós vamos te operar na semana que vem. E eu acho que o mais indicado para você é tirar o testículo todo junto com o nódulo, porque a gente não sabe ali como é que tá, a gente só vai saber a hora que abrir, porque pelos exames, pelas imagens, não tem como a gente saber se tá fora do testículo, se tá dentro, como é que tá. E aí marcou a cirurgia do Moisés, né, para uma semana depois, no dia 8. Ele fez a cirurgia, fez a orquiectomia unilateral, que dizem, né, porque foi de um lado só. E aí foi pra biópsia e tudo mais. E aí depois veio, né, o resultado da biópsia, um tumor realmente maligno. E assim, gente, é muito difícil receber esse tipo de diagnóstico, né? Embora o prognóstico do Moisés sempre foi muito bom. Mas nesse mesmo tempo em que nós descobrimos, né, esse câncer, saiu a notícia de um jogador de futebol, não sei se vocês lembram, no ano passado, um jogador de futebol. Eu fui pesquisar algo sobre, mas assim, era tudo muito reservado da vida dele, ninguém, assim, não tem nas mídias que tipo de câncer ele teve, né, mas ele faleceu lutando contra um câncer de testículo. Então era um misto de emoções, né? Porque eu pensava assim, nossa, tem um prognóstico bom. Antes até da gente ter ido para oncologia, porque são processos, né? Você sai de uma equipe cirúrgica, vai para uma equipe oncológica que vai estudar ali o tipo de câncer e definir o tipo de tratamento, o que vai fazer. Então é um processo. Então antes disso saiu essa notícia e eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser de nós, né? E eu quero finalizar esse vídeo por aqui, mas vai ter continuidade. Eu quero vir falar sobre o tratamento, sobre como que foi, mas o que eu queria deixar assim dito para vocês aqui é realmente sobre esses primeiros sinais, né? Homens aí, adolescentes até os 37, 38, que é onde é comum ter esse tipo de câncer, ficar atento, sabe? Às vezes pode ser uma coisa mínima, mas às vezes pode ser um câncer. E aí eu descobri histórias de homens até conhecidos nossos, né? Que teve e que operou lá com 18 anos, não precisou fazer quimioterapia, não precisou fazer nada. Como também tive casos de um rapaz que teve também muito novo, a mãe entrou em contato comigo, né? Porque depois, assim, eu vou contar tudo pra vocês, os detalhes, mas nós conhecemos muitas histórias, né? E uma das histórias foi desse rapaz. Ele teve muito novo, precisou fazer quimioterapia, fez cirurgia e tudo mais. E os médicos disseram, olha, você não vai poder ser pai. E hoje a filha dele tem 4 anos, sabe? Então, assim, muito mais do que só relatar aqui, eu quero vir contar para vocês também a respeito do que nós vivemos, dos testemunhos que nós vivemos, que nós presenciamos de Deus, né? Nas nossas vidas, nesses meses que se passaram. Então é isso, vou finalizar por aqui porque já tá muito grande esse vídeo.
mas já vou gravar os próximos, tá? Contando pra vocês como que foi o resultado da biópsia, qual foi o tipo de tratamento que o Moisés fez, como que nós estamos agora em relação a isso. E eu também quero contar pra vocês testemunhos do que nós vivenciamos, assim, incríveis, do cuidado, do amor de Deus, porque o meu intuito aqui é não só alertar vocês, mas também dizer que Deus é bom, que Ele é fiel e que a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Que Deus abençoe. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer, quero dizer para você compartilhar aí e curtir, né? Curte, comenta, para que mais pessoas sejam alcançadas, né, gente, através da nossa história, porque eu creio que o Senhor não nos permite passar nada em vão, né? Sempre há um propósito. E eu sei que tudo que nós vivemos até aqui há um propósito do céu, né? Direcionando todas as coisas. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!